Missa do Galo, começando, acho que é a sétima missa, é isso mesmo, Galo? Haja paciência, hein? Haja paciência. Essa série tá se provando um grande acerto da nossa parte, porque o pessoal tá adorando acompanhar no YouTube e o pessoal tá aqui já, chega cedo na live pra poder ficar, cara, qual que é a atualização do Galo? Quero ver a atualização do Galo. O Brasil só fala nisso. Na semana passada, eu passei pro Galo alguns exercícios de pintura, de iluminação, para coisas que ele poderia aproveitar na pintura dele, que ele está desenvolvendo, naquela splash, que a gente já provou a linha, já conversou muito sobre thumbnail, e agora a gente vai partir para uma etapa que chama Color Composition. Nessa etapa de Color Composition, ele vai ter que meio que imaginar como vai ser a pintura dele e fazer um sketch de cor, um sketch de render, para ter essa previsão de como que vai ser a pintura final dele. E não é uma questão de escolher se a combinação de cores é bonita ou feia. É uma questão de já entender quais são os materiais, como que esses materiais vão reagir à fonte de luz. É um exercício bem mais complicado. Então, por isso, a gente preferiu estender um pouquinho a semana, não já começar no Color Composition, mas se preparar um pouquinho mais para essa etapa que é tão complicada e tão difícil. Então, o Galo escolheu aqui. Primeiro eu vou analisar as escolhas dele e depois a gente vai dar uma olhadinha nos estudos que ele fez, tá? Vamos lá, ó. De longe, eu já consigo perceber, Galo, que uma coisa que rolou foi que você escolheu cenas muito diferentes umas das outras, tá? Então, aparentemente, você só foi atrás de imagens bonitas e não de imagens que estejam relacionadas com a sua ilustração. Cada imagem aqui tem uma cor e um tipo de iluminação muito diferente. Eu, particularmente, não gosto muito disso, tá? Eu descartaria todas essas aqui, ó, que eu tô colocando na direita, porque a gente tá falando de uma cena interna de uma escola. Não acho que uma cena noturna seria uma escolha interessante. Então, já de cara, eu descartaria essas imagens aqui, ó. Talvez essa aqui pode funcionar, talvez essa aqui. Qual eu adorei? Eu adorei essa aqui, porque eu acho que faz todo sentido. Essa aqui, pra mim, é uma das melhores que tem, porque. E essa aqui também, porque as pessoas estão num contraluz. É um tipo de iluminação bem difícil e bem característico, que se você não conseguir pegar certinho os conceitos, não vai ficar tão legal assim, tá? Então eu faria sempre um contraluz nesses estudos e uma iluminação de dia, provavelmente, tá? Porque todas essas aqui, ó, são cenas noturnas, com luz artificial, e a gente tem uma janela atrás daquela ilustração. Então, primeiro puxão de orelha. Você fez poucas imagens parecidas com o resultado que você vai precisar executar na sua ilustra. Não era um exercício de só de pintura para você testar render, não era isso. Era um exercício de trazer essas cores e essa iluminação para a sua cena, entendeu? Por isso que é importante. Eu tô puxando a sua orelha, mas felizmente galo não tem orelha. Não é verdade? Então não vai doer. Talvez essa aqui seja interessante, mas eu acho que esse contraluz ainda tá muito sutil. Eu gosto muito dessa aqui que você escolheu. Essa aqui eu acho que a ambientação da escola faz todo sentido. Essa aqui eu acho que fica bonita também por causa das cores bem quentes e com muita luz de rebatimento, muita bouncing light voltando e iluminando esse cenário. Eu acho excelente essa aqui. Essa aqui eu já acho um pouco mais fraca, mas eu gosto das cores dessa imagem. As cores eu acho que poderia funcionar porque é uma splash onde as cores deveriam ser bem vivas. E eu acho que tem um pouco dessa questão de, tipo, rosa com amarelo, eu acho uma boa combinação. Eu não lembro qual é a cor da roupa da personagem que você escolheu. Mas, enfim. Uma outra dica para a escolha de boas referências é você procurar algumas referências que não só a iluminação tá parecida com a que você vai utilizar na sua imagem, mas também onde tenha materiais diferentes iluminados pela mesma fonte de luz. Isso é muito importante quando vocês vão procurar referência para Color Comp, galera, ou para render mesmo, tenta buscar por referências que são iluminadas da mesma forma. Então, como que seria um metal iluminado num contraluz? Como que seria tecido iluminado num contraluz? Cabelo iluminado num contraluz, sacou? E até, de preferência, cores que sejam relacionadas à ilustração que você está fazendo. Mas enfim, gosto dessas aqui, então eu vou basear a minha análise dos seus exercícios nessas imagens aqui, pode ser? Eu vou dar uma olhadinha nas outras, mas eu tô maluco? Eu não deixei isso claro no outro feedback que eu dei?
Pelo que eu me lembro, eu falei alguma coisa nesse sentido, assim, de você escolher imagens que estejam próximas do resultado final. Mas eu posso estar só maluco e ter feito uma direção equivocada. Mas faz sentido, né, galera? Deu para entender o porquê disso aqui, né? Porque a partir disso a gente vai trazer dessas informações para a ilustração do Galo. Eu tinha entendido mais como um estudo rápido para pegar o feeling da pintura. Então, mas já que você já vai fazer isso, por que você escolhe cenas noturnas, sendo que todo o intuito é para uma ilustração de dia de uma escola? Entende como tudo que a gente vai fazer durante esse período tem que fazer sentido para sua ilustração final ficar melhor? Acho que agora, com essas explicações, fica tudo muito mais claro. Então, quando vocês estão ilustrando, galera, é muito interessante que vocês façam estudos relacionados ao que vocês estão pintando, ao invés de ficar fazendo estudo muito nada a ver, assim, sabe? Tipo, muito diferente do que é o esperado, tá? Pergunta, Marco, nessa fase de pesquisa, pegar referências das splashes do próprio LoL seria uma boa decisão ou geraria uma cópia do que o LoL já tem? Não seria uma cópia. Na verdade, é uma ótima forma de você observar o que já foi feito, né? Até se você quiser fazer algo diferente, tá ali o momento de você saber o que já foi feito para você fazer algo diferente. Então, eu acho isso excelente, na verdade, você buscar por imagens semelhantes às que você vai trabalhar, entendeu? É importante você saber aonde você vai pisar, saca? Isso vale para Still Life também, tipo, colocar materiais que vou ter na peça. Com certeza, você observar a natureza nessa etapa é muito legal, até para você reconhecer os fenômenos da natureza e trazer aquilo para sua imagem, entendeu? Então, se for uma imagem de um contra-luz, você tirar muitas fotos até, não só fazer Still Life, mas você tirar fotos em cenas de contra-luz, pede para alguém ficar paradinho ou pega algum boneco e fica tentando encontrar um ângulo onde a luz vai bater naquele personagem, naquele bonequinho ou na pessoa que você está pedindo para ficar parada ali, em ângulos parecidos para que você possa entender como a natureza, a luz no caso, ela reage com o seu modelo, assim, sabe? Vamos lá então, Galo. Primeiro de tudo, como foi para você produzir esses estudos? Você curtiu? Você sentiu que aprendeu alguma coisa? Ou você sente que você só estava copiando sem absorver absolutamente nada das imagens de referência que você coletou? Conta para mim um pouquinho de como que foi a sua experiência, Galo. Gostei muito. Com o tempo, fui pegando o jeito de pintar algo rápido. Galera, essa é uma ótima dica. Eu ouvi do Mike uma vez que o jeito que ele aprendeu a pintar rápido foi em um trabalho muito específico que ele fez com o Will Murai, até. Ele precisava fazer muitas pinturas em pouquíssimo tempo. Esse era o trabalho que ele tinha que fazer. Basicamente era tipo uma pintura por dia. Era nesse nível, assim, sabe? E ele só conseguiu aprender a pintar muito rápido por causa desse trabalho. É o que ele fala. Porque ele teve que fazer muito, ele acabou pegando bastante o jeito, saca? De macetes, do que fazer para acelerar o processo de pintura. Então, às vezes a gente fica só, como é que eu estudo color comp? Cara, experimenta fazer muitas vezes rápido a pintura que você vai pegar o jeito. Por isso que eu pedi muitas pinturas pro Galo. Foi que realmente ele parasse pra refletir sobre esse momento. Porque tudo que eu vi do Galo até o momento, e nada é à toa aqui, hein, pessoal? Tudo que eu tinha visto do Galo até o momento eram pinturas muito longas, aonde ele não parava tanto tempo nas etapas anteriores, né, à pintura. Então, ele sempre fazia thumbnail bem rápido, linha muito rápido e resolvia muito no render. Então, puxar ele para fazer mais thumbnail, fazer mais de linha e fazer mais pinturas rápidas é o jeito que a gente tira ali o Galo da zona de conforto e faz com que ele realmente evolua o trabalho dele. Porque se ele ficasse só renderizando e tentando resolver as coisas em render, dificilmente ele vai conseguir melhorar rápido. Isso é uma coisa que eu percebi até pro meu próprio trabalho, entendeu? Então, ótimo, que bom que você percebeu isso, e eu recomendo que você insira isso na sua rotina, viu, Galo? De, sempre, pelo menos no comecinho do dia, sempre fazer um estudo rápido de pintura, pra você pegar mais desse jeito, porque, cara, tem muito macete que a gente vai aprendendo só nessa forçada de barra de pintar rapidão mesmo, saca? Então dá até pra ver que esse aqui, eu acho que foi o primeiro estudo que você fez, dá pra ver que você tava tentando capturar a expressão facial, os detalhes dos personagens, dá pra perceber que você tava um pouco nessa, né? Um pouco de likeness e tal. Vai chegando mais pro final, você já tá muito mais de fazer pinceladas maiores, mais rápidas, com mais textura até. Essa aqui pra mim ficou muito legal. Não sei qual foi o dia que você fez essa aqui, mas eu gostei até do jeito que você forçou as cores nesse estudo aqui.
Se você olha para sua referência, você percebe que as cores elas estão bem acinzentadas na referência, né? Essa referência, se você ir com um color picker, você vai ver que essa bouncing light, ela aparenta ser quente, mas ela não é tão saturada assim. E aí eu acho que você fez muito bem de forçar um pouquinho a mão para clarear as sombras e deixar elas mais vivas. E é algo que você com certeza poderia fazer naquela sua ilustração. Na próxima etapa, já pensar em deixar essas sombras bem coloridas, isso dá muita vida para as ilustrações, tá? E evita com que você também não se perca muito durante o processo de ficar só acinzentando a sua cena e tudo fica muito escuro e muito cinza, sabe? Isso é um ponto que eu acho que é legal de você até se forçar a voltar um pouco mais, ó. Então, essas transições aqui que você fez no chão ficaram muito legais. A cor da sombra, você ter dado essa saturadinha também ficou muito legal. E naturalmente você voltar com luz de rebatimento no personagem e saturar um pouquinho até a parte de sombra dele ficou muito legal, cara. O jeito que você solucionou também elementos complexos como janela, essas cadeiras viradas para cima, viradas de ponta cabeça, né? Até o teto, eu acho que ficou bem legal, assim, sabe? De soluções rápidas e ao mesmo tempo dá para ver que você não fez um acabamento ruim. Então, eu não sei, acredito que você usou laço tool para fazer. Isso é sempre muito bom para fazer esse tipo de pintura. Usa muita laço tool, pessoal, e preenche com pincel texturizadão, ó. Isso geralmente funciona muito bem. Para qualquer estudo, isso vai servir muito bem, sabe? E até esse ruído que é gerado por pincéis texturizados, ou até você aplicar um ruído depois, qualquer coisa, faz com que você não sinta tanta necessidade de ficar detalhando a imagem, porque você já vai ter um ruído que ele vai praticamente preencher as lacunas do que seriam detalhes com essas texturas, com esse noise, né, com esse ruído mesmo, saca? Usei bastante laço, principalmente nas últimas. E o acabamento com o laço tool fica muito melhor também. Marco, quando usar e quando não usar laço tool? Olha, essa pergunta ela é complexa, mas vou tentar resumir. Quando você precisa de uma transição muito dura, usa laço tool. Pelo menos de um lado. Que aí você consegue, por exemplo, fazer a transição mais dura de um lado e do outro lado você deixa a transição suave. Ó. Então aqui eu estou fazendo a transição dura na esquerda e suave na direita. Então, nesse caso, que ele estava ilustrando aqui a janela e as paredes, a arquitetura, laço tool é muito mais fácil de você fazer a seleção de um plano e preencher esse plano. Então, para isso também é muito bom. Quando eu preciso fazer curvas mais perfeitas e longas, aí eu já uso a Pen Tool, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó. No modo Path, então você troca isso aqui para o modo Path, tá vendo? Você consegue ir criando curvas perfeitas, né? E longas. E quando você aperta Ctrl Enter, você transforma essa seleção de vetor em uma seleção de pixel que você consegue pintar dentro. Então eu geralmente faço com esse pensamento. E aí, se eu preciso só fazer transições suaves, aí eu faço direto no pincel. Não preciso me preocupar tanto com as transições duras de um valor para o outro. Aí eu posso fazer só no pincel. Eu adorei. Essa, para mim, eu acho que é a minha favorita, tá? Alguns elementos, tipo esse reflexo do piso, eu acho que você ainda poderia ter usado a própria Lasso Tool para fazer até mais rápido e com menos pinceladinhas. Então, eu vou até apagar aqui, ó. Obviamente, você não precisa fazer isso, é só uma sugestão, tá? Para fazer esse reflexo de cores frias, eu faria da seguinte maneira. Eu selecionaria literalmente o reflexo aqui do piso, né? Aí eu faria, tipo, uma pincelada maior zona, assim, sabe? E quem sabe até voltaria com a minha Dodge Tool, que é essa ferramenta aqui, ó. Eu voltaria pontualmente para fazer algumas tábuas mais saturadas, ou você pode voltar também direto com a sua cor. Caso, se for uma cor mais fria, você pode voltar pintando dentro dessa sua seleção. Ao invés de você fazer pequenas pinceladinhas, porque isso pode tomar bastante tempo do seu trabalho de ficar fazendo e o acabamento não fica tão bonito porque ele não fica, digamos assim, retinho, né? Ou você pode até voltar tirando, né, ou delimitando as laterais aqui. O acabamento fica melhor dessa pintura, sacou? Eu adorei essa cena aqui que você fez também. Eu acho que a simplificação dos personagens especificamente ficou muito boa. O que eu acho que essa cena precisava era de sombras e oclusões mais escuras
e mais rebatimento com cores quentes dessa luz batendo no chão e voltando nos elementos. Então, se você analisar, toda essa região aqui, ó, ela é bem mais quente. Eu acho que você acabou usando cores muito frias comparativamente ao próprio vermelho do tapete. E uma coisa que eu gostaria que você analisasse, em algumas você fez isso muito bem, né? Tipo essa partezinha aqui. Mas era na transição, né? De luz para sombra. Por quê? Nessa imagem aqui, por exemplo, a luz, ela realmente bate com uma cor bem amarela, bem próxima de branco, né? Ou seja, uma cor desaturada. Mas na transição dessa cor, que é quase acinzentada, para uma área de sombra, a gente tem uma transição mais saturada. Então vamos lá, só fazer a anatomia da luz aqui, ó. Temos a área iluminada, a nossa transição e a nossa sombra que está bem aqui, bem no cantinho, né? Nessas transições, geralmente a cor ela dá uma saturadinha a mais. A mesma coisa acontece aqui no tapete, ó. Você pode tranquilamente pegar esse tapete e na transição da luz para a sombra, você coloca uma corzinha mais saturada. E isso faz com que você consiga até voltar com a sua cor local do objeto. Às vezes, pessoal, a cor local do objeto, que é a cor intrínseca àquele elemento, ela é justificada para o observador pela transição e não pela cor da luz ou pela cor da sombra. Você vai perceber isso em vários exercícios que vocês vão fazer. De tipo, às vezes o objeto ele pode ser vermelho, mas você não vê que ele é vermelho porque a luz que está batendo nele é muito fria e na sombra ela está quente, mas bem desaturada. E aí, na luz, aquele objeto não parece vermelho e na sombra ele não parece vermelho. Mas na transição, se você colocar uma cor mais pura, né, um vermelho mais puro e mais saturadinho, na transição de luz e sombra, aquilo se revela como um objeto vermelho de um jeito muito mais fácil. É a mesma ideia aqui desse tapete. Esse tapete, ele é um vermelho meio vinho, né? Mas se você só pegar no conta-gotas a cor da luz e a cor da sombra, você não identifica que ele é vermelho, você só identifica na transição, ó. Nessa cor de transição de luz e sombra. Isso é um macete de pintura também bem específico, mas que consegue trazer uma naturalidade para a pintura e com poucas pinceladas você definir a cor de um objeto de um jeito bem da hora, assim, sabe? Com poucas pinceladas e mais pensamento, sacou? Eu vejo muita pintura da galera que tá começando que geralmente coloca uma cor da luz certa até, e a cor da sombra também pode estar até certa, mas a transição fica extremamente cinza, meio morta, assim, sabe? Isso é um jeito de você resgatar a vida para suas cores. Brinca na transição. Percebe a diferença, ó? Olha como a gente ganha muito mais cor, muito mais vida. Eu só mexi na transição dessas áreas iluminadas. Vamos dar uma olhadinha nos outros exercícios. Eu acho que essa cena do Up, eu não sei se eu gostei muito dela, porque talvez tenha faltado um pouquinho mais de efeito. Talvez até trazer um pouco da invasão dessa luz para os elementos, tipo personagem, a cadeira dele, possa ser uma ideia boa. Quer ver, ó? Então vou até pegar essa aqui. Eu vou usar uma layer de screen. Ó, vou só invadir um pouquinho com essa luz para parecer um pouquinho mais bem acabado. A luz também é uma ótima dica para vocês. A luz, ela nunca se limita ao objeto, sabe? A luz, ela bate no objeto e continua batendo e espalhando pelo ambiente. Então, por causa disso, acontecem alguns efeitos até com lentes de câmera, tipo esse que eu acabei de pintar, aonde a luz ela não só vai bater nas costas dessa cadeira, mas ela vai invadir um pouco a forma dessa cadeira, entendeu? Então é um jeito, com transições suaves, de você criar efeitos de fotografia ou algo que se assemelhe ao nosso olho na pintura, tá? Fazer um pouquinho disso, cara, às vezes você até pintou certo, mas você pintou tudo muito, eu chamo de uma pintura seca. É quase como se a luz ela não fosse orgânica, ela não tivesse nenhum efeito, ela é só seca, sabe? Ela para onde ela bate, entendeu? Eu chamo de seca, não sei um termo melhor para isso. Aqui é a mesma coisa, mas aqui você já fez um pouco melhor com as suas cores, ó. Mas mesmo assim você poderia voltar com um pincel suave, só trazendo um pouco mais desse efeito, invadindo a luz aqui. Mas você já tinha feito de um jeito legal aqui, ó. E eu senti falta de invadir a luz no rostinho desse outro personagem. Tá vendo na barba dele como a gente tem uma invasão dessa luz, ó? Uma luz de recorte. Eu acho que é o que faltou nele, nesse personagem especificamente, é um pouco dessa luz
de recorte, essa luz que está invadindo o rosto do personagem, e colocar mais luz na sombra. Eu achei que a sombra ficou muito escura aqui. Se você observar a sua referência, percebe que até na pele dele, olha as transições de cores, como elas são riquíssimas. E a gente consegue enxergar perfeitamente todos os elementos, ó, na sombra, né? E aqui eu sinto que ficou um pouco acinzentado demais. Eu sei que foi um dos seus primeiros exercícios, né? Mas é só para fazer um comentário geral. Daria para você trazer mais saturação e mais riqueza nas transições dessa pele aqui, ó. Então eu vou só saturar de novo um pouco as cores. E vou iluminar um pouco essa área de sombra na pele dele pra gente buscar... Eu tô buscando por essas transições extremamente ricas da pele dele, ó. Esses estudos foram bem rapidinhos que ele fez, viu? Pra quem chegou agora. Esses efeitinhos de luz é bem interessante de você fazer nesses estudos, cara. Porque você dificilmente vai ter outra oportunidade pra praticar tanto efeito quanto nos estudos rápidos. Porque para pensar, se você só deixa para testar e para praticar efeitos de luz só em pinturas finalizadas que você vai estar fazendo, quantas pinturas finalizadas você faz por ano? Para pensar nisso. Vamos supor que você faça uma pintura finalizada por mês. É sério que ao longo do ano você só vai se dar 12 oportunidades para testar efeito de luz? A probabilidade de você melhorar nisso é muito baixa, correto? Porque você vai errar pouco e vai experimentar pouco. Até porque eu tô levando em consideração que você tem tempo para experimentar, né? Então, se dê a oportunidade e se dê a chance de praticar mais desses efeitos. Não só pro Galo, eu tô falando isso para absolutamente todo mundo, tá? Cria oportunidades para você praticar esse tipo de coisa, pessoal. Muda muito o jeito que você pinta. Por isso que eu amo os estudos de pintura rápida, tá? Não se apega necessariamente ao likeness, né? A deixar parecido com a sua referência exatamente. Não se preocupa com isso. Se preocupa em captar, nesse caso aqui especificamente, cor, nuance, efeito de luz, direção de luz, sacou? Traz essas oportunidades para o seu dia a dia e você vai ver o seu trabalho melhorar. Faz esse exercício durante um mês. Uma pintura dessa por dia durante um mês. Faz esse exercício. Volta depois de um mês e me fala se você não melhorou nada. É impossível, cara. Se você não melhorou é porque provavelmente você não prestou atenção em nada que você estava fazendo, né? Se você tiver com o coração e a cabeça no lugar certo para fazer esses estudos, eu tenho certeza que isso vai fazer o seu trabalho melhorar, mano. E, pô, o Galo falou, né? Isso foi o trabalho de uma semana do Galo. Todas essas imagens que a gente viu aqui. E se ele já percebeu essa melhoria de pintar mais rápido em uma semana... Ó, essas nuances do rosto do personagem, eu acho que são bem legais de brincar. Ó, eu fiz só uma pintura por cima bem rápida. Saca só. Ó como tava bem cinza. E não é uma questão de detalhes, é uma questão só da nuance mesmo, tá bom? Mas no geral, Galo, pô, parabéns pelos exercícios. Eu fico muito feliz de saber que você curtiu fazer. Daqui pra frente, o que você vai produzir durante essa semana? Pega as suas linhas, entenda aquela linha como posicionamento dos personagens e tenta aplicar um pouco dessas referências que eu te falei e das coisas que eu elogiei e dei dica. Pega tudo que você aprendeu e traduz para a sua imagem final. Você não precisa fazer uma versão só. Você pode fazer algumas versões caso você sinta a necessidade de testar coisas. Salva arquivos diferentes e pode trazer variações se você quiser. Por exemplo, pô, testei aqui, a escola não estava ficando legal com a parede branca. Testei colocar rosa e amarelo, que nem é a sua referência. E aí eu curti bastante, aí eu trouxe mais desse rosa e amarelo voltando nas sombras dos personagens, eu curti bastante, tal. Eu não sei o que vai acontecer durante essa semana, mas experimenta, tá? Deixa o coração livre para você conseguir arriscar mais e não ter a certeza exata do que vai acontecer. Vai solto, tentando experimentar. E aí, o que eu espero de você na entrega da semana que vem é pelo menos uma pintura simples da sua cena. Uma pintura. Um color composition de como seria. Eu quero ter uma impressão, ou seja, não quero detalhe dos seus personagens, não faça isso. Faça uma impressão de como vai ser a sua cena renderizada. Quer ver um exemplo bem legal de como você pode testar, por exemplo, o que você aprendeu em cada uma dessas cenas? Antes de partir para a sua ilustração, cria uma esfera branca dentro dessa referência aqui, e dessa aqui,
e dessa aqui. E posiciona ela, que nem o exercício do pessoal lá do nosso servidor do Discord. Posiciona ela em alguns espaços diferentes da sua cena. Então, por exemplo, se você entende que, por exemplo, o rodo dele aqui é branco, né? Então você vai pegar e você vai colocar uma esfera branca aqui, ó. Aqui. E a parede é branca também. Então você sabe, entende que a luz está vindo do chão, então ela vai estar iluminada igual a sua parede aqui, certo? E ela vai ter algum quentinho voltando dessa região aqui, ó. Você quer talvez esfriar um pouquinho essa sombra. Enfim, isso aqui é um exemplo de uma esfera. Se você pegar essa mesma esfera e aproximar daqui, então naturalmente a gente vai ter que aumentar a intensidade da luz de rebatimento. Desse jeito, você consegue testar os seus conhecimentos para ver se você realmente aprendeu como pintar essa mesma cena aqui de novo. É um jeito muito simples de você fazer. E você também pode fazer com esferas coloridas, não precisa ser só branca, entendeu? Agora, se você colocar essa esfera logo ao lado da janela, você sabe que isso aqui vai mudar completamente a iluminação, né? Como uma esfera branca, você vai ter que fazer ela toda branca. Pode até voltar a bounce light aqui. Isso aqui é um exercício bem legal de vocês fazerem. Sempre que vocês criarem um estudo, pessoal, ao invés de você deixar aquele estudo morrer ali, tenta colocar em prática se você realmente entendeu o que você estava pintando ali ou se você só estava pintando de uma forma meio aérea, assim, né? Sem pensar muito, sem refletir sobre o que você estava pintando, né? Então, você colocou em 3 elementos diferentes, você pode trocar depois, fazer isso aqui como se fosse amarelo, para você até reaproveitar cores, né, que você mesmo pintou. Ó, faz de novo. Ali tem uma porta, né? Cara, isso é um exercício maravilhoso. Então, se você quiser pegar, tipo, um dia para planejar a sua cena e depois os outros você passa pintando. De novo, você tem meu contato, pode me mandar mensagem para perguntar se tá certo, se tá errado, fica à vontade. Enfim, dá para começar a fazer um monte de coisa aqui, mas é muito divertido fazer isso. Eu particularmente adoro. Tá bom? Então você vai entender que a luz ela vai mudar, né, de acordo com o ambiente, e no contra-luz vai ser completamente diferente também. E tenta sempre priorizar a sua personagem. Ou seja, você não vai querer colocar muitos detalhes e informações na janela. A janela vai ter que ter esse efeito aqui, ó, de uma luz mais estourada, como se você estivesse controlando a exposição da câmera da sua cena, para que a sua personagem possa aparecer na sombra com bastante informação e a luz que está entrando pela janela, ela vai estar mais estourada em questão de exposição mesmo, né? O fundo vai estar com a luz estourada, né? Com uma exposição bem mais clara. E aqui, para a gente conseguir enxergar os personagens nas sombras, ó, ela vai ter que estar mais visível. Ou seja, o que vai iluminar a sua personagem, basicamente, são luzes de rebatimento. A não ser que você precise criar uma luz artificial só no rosto dela, mas isso é caso a caso. Então, a sua personagem, ela basicamente é iluminada de forma indireta, ou seja, luz de rebatimento. Mas, de novo, pode ter uma luz artificial ligada dentro do ambiente, mas eu não contaria só com isso. Eu faria algo próximo desse setup de luz aqui. Talvez uma luz artificial no rosto dela, especificamente, e o resto com sombras bem iluminadas e bem coloridas. Tá bom? Fechou, Galo? Pô, foi uma passagem geral aqui, mas tiveram boas dicas, né, de pintura. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E daqui pra frente é voar, Galo. Galo voa, hein? Então pode voar. Pequenos ajustes, mas são indicações legais. Belezinha, Galo? Fechou? Então, pessoal, como sempre, bora incentivar o Galo aí. Mais uma etapa da Missa do Galo, concluída com sucesso. E vamos que vamos pra próxima. Valeu, Galo, de novo pela parceria aí, mano. Tamo junto.